Colono israelense mata palestino na Cisjordânia ocupada. Militares israelenses dizem que o palestino estava armado, mas a família do homem diz não acreditar que ele tenha qualquer ligação com grupos armados. Líder da Micronésia acusa China de suborno e ameaças em candidatura de Taiwan. David Panuel diz que Pequim está conduzindo uma guerra política contra sua nação insular como parte de uma campanha para tomar Taiwan. Americano preso no Irã pede a Biden que assegure a libertação. Simak Namazi instou o presidente dos Estados Unidos, Biden, a garantir sua libertação e a de outros 2 americanos. Prisão de ex-primeiro-ministro malaio coloca foco na luta contra a corrupção de Anwar. O ex-líder Mehdi Yassin negou irregularidades e descreveu as acusações contra ele como uma caça às bruxas política. Em Istambul, sobreviventes do terremoto reconstroem vidas destruídas. Pelo menos 3 milhões de pessoas foram deslocadas após os terremotos que atingiram o sul da Turquia e a Síria no mês passado, deixando muitos desabrigados ou dependentes de familiares. Austrália e Índia prometem fortalecer laços econômicos e de segurança. Anthony Albanese e Narendra Modi concordam em fortalecer os laços bilaterais durante a visita do primeiro-ministro australiano à Índia. Parlamento da China apoia Xi Jinping para 3º mandato como presidente. Desde que assumiu o poder em 2012, Xi afastou potenciais adversários e preencheu os altos escalões do partido com seus apoiadores. Vamos ver isso agora. Olá, aqui é a Letícia. De volta com vocês, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Aqui você é sempre bem informado. Apoie nosso trabalho seguindo, deixando seu like, ative o sininho para não perder as novidades ao longo do dia, compartilhe notícias verdadeiras. Me diga de onde você está vendo nossos vídeos. A Rússia toma o leste de Bakhmut enquanto a Ucrânia acumula forças. Com a guerra chegando à 54ª semana, analistas dizem que a Ucrânia está sangrando a Rússia de homens e munições na cidade do leste enquanto se prepara para contra-atacar em outros lugares. NASA diz que o asteroide tem poucas chances de atingir a Terra em 2046. Espera-se que a rocha espacial com um diâmetro médio de 49 metros tenha 10 aproximações da Terra, a mais próxima em fevereiro de 2046. Kim Jong-un pede exercícios intensificados para simular guerra real. O líder norte-coreano faz uma ligação poucos dias antes de os EUA e a Coreia do Sul começarem seus maiores exercícios desde 2018. Guerra Rússia-Ucrânia, lista dos principais eventos, dia 380. À medida que a guerra Rússia-Ucrânia entra em seu 380º dia, analisamos os principais desenvolvimentos. Um colono israelense matou a tiros um homem palestino perto de um assentamento ilegal no norte da Cisjordânia ocupada, disseram autoridades. Os militares israelenses disseram que o palestino estava armado com facas e um dispositivo explosivo e entrou em uma fazenda na sexta-feira perto de Karnei Shomron, que fica perto da cidade palestina de Qalqilia. O Ministério da Saúde da Palestina confirmou que um homem palestino foi morto por um colono israelense e nomeou o homem como Abdulkarim Badi Sheikh, de 21 anos, mas não forneceu mais detalhes sobre o incidente. A agência de notícias palestina Wafa disse que soldados israelenses entraram na cidade vizinha de Saniria, de onde Sheikh era, e saquearam várias casas, incluindo a da família de Sheikh. Parentes do homem morto disseram que ele era religioso, mas não sabiam de nenhum membro de grupos armados palestinos. Eles disseram que os militares ainda estavam retendo seu corpo. Os militares israelenses disseram separadamente que suas forças invadiram Nilin, uma cidade perto da cidade palestina de Ramallah, durante a noite e abriram fogo contra uma multidão que atirava pedras e coquetéis Molotov, atingindo uma pessoa, sem especificar se ela foi morta ou ferida. Na quinta-feira, um atirador do Hamas abriu fogo em Tel Aviv, ferindo 3 pessoas, uma delas gravemente, antes de ser morto pela polícia e transeuntes. O grupo disse que o ataque foi uma resposta ao assassinato de 3 atiradores palestinos por Israel na Cisjordânia naquele dia. Durante a operação em Nilin, os militares israelenses disseram ter prendido 2 parentes do atirador do Hamas e reservado sua casa para demolição. Palestinos e grupos de direitos humanos condenam as demolições de casas como punição coletiva e ilegais sob a lei internacional. No ano passado, as forças israelenses fizeram milhares de prisões na Cisjordânia e mataram mais de 200 palestinos, incluindo combatentes e civis. Mais de 40 israelenses e estrangeiros morreram em ataques de palestinos no mesmo período. Os ataques israelenses se tornaram mais mortíferos este ano desde que o novo governo de extrema-direita assumiu o poder, capacitando grupos de colonos na Cisjordânia ocupada, que recentemente invadiram a cidade de Uar em um ataque que foi rotulado de pogrom. Os assentamentos israelenses, ilegais sob a lei internacional, abrigam entre 600.000 e 750.000 colonos israelenses na Cisjordânia e Jerusalém Oriental, apesar dos palestinos buscarem a terra como parte de um futuro Estado. O líder cessante dos Estados Federados da Micronésia, FSM, um dos menores países do mundo,
Acusou a China de subornar funcionários e fazer ameaças diretas contra a minha segurança pessoal, como parte de uma tentativa de assumir o governo autónomo de Taiwan. Em uma carta de 13 páginas enviada ao Congresso e aos governadores estaduais, o presidente David Panuelo acusou Pequim de realizar uma campanha de guerra política que incluía atividades abertas e ações encobertas, incluindo suborno, guerra psicológica e chantagem. Panuelo, que deixará o cargo em maio, disse que a China está tentando interferir no FSM para garantir que o país se alinhe com Pequim, ou permaneça neutro. No caso de uma guerra pelo governo autónomo de Taiwan, que o Partido Comunista Chinês afirma como seu território. O FSM, que abriga menos de 115 mil pessoas e está localizado a cerca de 2.900 km, 1.800 milhas, a nordeste da Austrália, é independente, mas recebe assistência financeira e garantias de defesa dos Estados Unidos sob o chamado Pacto de Livre Associação. Os impactos práticos, no entanto, do controle chinês sobre nossa infraestrutura de comunicações, nosso território oceânico e os recursos dentro deles, e nosso espaço de segurança. Além dos impactos em nossa soberania, é que aumenta as chances de a China entrar em conflito com a Austrália, Japão, Estados Unidos e Nova Zelândia, no dia em que Pequim decidir invadir Taiwan. Disse Panuelo na carta datada de 9 de março, que vazou para vários meios de comunicação e foi vista pela Al Jazeera. Ameaças diretas. Panuelo disse que foi seguido por chineses, um dos quais era um oficial de inteligência, enquanto participava do Fórum das Ilhas do Pacífico em Fiji no ano passado. Você pode imaginar minha surpresa quando fui seguido em julho passado em Fiji durante o Fórum das Ilhas do Pacífico por 2 homens chineses, e minha surpresa contínua quando soube que tinha vários gabinetes e funcionários que o conheceram antes e no FSM, disse Panuelo. Para ser claro, recebi ameaças diretas contra a minha segurança pessoal de funcionários da RPC atuando em caráter oficial. Um cidadão dos Estados Unidos preso pelo Irã sob acusações de espionagem deu uma rara entrevista da prisão de Evin, em Teherã, implorando ao presidente Joe Biden para garantir sua libertação e a de outros 2 cidadãos americanos. Eu imploro, senhor, que coloque as vidas e a liberdade de americanos inocentes acima de toda a política envolvida e apenas faça o que for necessário para acabar com este pesadelo e nos trazer para casa. Disse Semak Namazi a Cristiana Mampur, da CNN, em entrevista por telefone na quinta-feira. Namazi, 51, falava em nome dele mesmo, Emad Sharji, 58, empresário, e o ambientalista Morat Tabaj, 67, que tem nacionalidade americana e britânica. Namazi fez um apelo semelhante em uma carta a Biden em 16 de janeiro, 7 anos depois que o Irã libertou 5 cidadãos americanos em uma troca de prisioneiros que coincidiu com a implementação do acordo nuclear iraniano de 2015 negociado pelo presidente Barack Obama. Continuo profundamente preocupado que a Casa Branca simplesmente não avalie o quão terrível nossa situação se tornou, disse ele, dizendo que ele, Tabaj e Sharji agora estão detidos no mesmo lugar. No início de seus mais de 7 anos de prisão, Namazi disse que passou meses enjaulado em uma cela, dormindo no chão. Namazi também chamou de doloroso e perturbador que Biden não tenha conhecido sua família apenas para dar-lhes algumas palavras de segurança. Um porta-voz da Casa Branca disse sob condição de anonimato que a prisão injusta e a exploração de cidadãos americanos pelo Irã para o uso como alavanca política é ultrajante, desumana e contrária às normas internacionais. Altos funcionários da Casa Branca e do Departamento de Estado se reúnem e consultam regularmente a família Namazi, e continuaremos a fazê-lo até que essa detenção inaceitável termine, acrescentou o porta-voz. A missão do Irã nas Nações Unidas não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Kuala Lumpur, Malásia. Dirigindo-se a um fórum de investimentos esta semana, o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, disse que seu governo não toleraria a corrupção, independentemente do cargo ou das conexões políticas de um funcionário, e prometeu combater a má conduta sem medo ou favor. Menos de 48 horas depois, o ex-primeiro-ministro da Malásia, Muhyiddin Yassin, foi acusado de várias acusações de corrupção relacionadas a contratos governamentais negociados diretamente durante a pandemia de Covid-19. As acusações contra Muhyiddin, anunciadas na sexta-feira após uma investigação da Comissão Anticorrupção da Malásia, MAC, representam o movimento mais contundente contra supostas irregularidades